Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal. Antes de começar o nosso vídeo, aquele pedidinho de sempre: like no canal, sininho para receber as notificações e não se esqueça de ver ou garantir a sua inscrição do canal. Aqui estamos chegando próximo dos 1000 inscritos aí no nosso canal. O like é importante porque você ajuda a divulgar o canal graça, entendeu? Graça. Então, não esqueça aí de dar o like no canal, porque é muito importante para nós. Antes tarde do que nunca, estou trazendo aqui para vocês hoje o resumo da partida contra o Atlético Bilbao que aconteceu na terça-feira. Hoje eu vou tentar soltar 2 vídeos, tá? Aí também não vocês ficarem órfãos de vídeo, tá bom? Então vou tentar soltar 2 vídeos para vocês no dia de hoje. Essa semana tá corrido, então ficou difícil aí a gravação do nosso vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo do resumo da partida. Na terça-feira, o Arsenal enfrentou o Atlético de Bilbao, tá? Após 11 anos. Na verdade, o Atlético Bilbao, né, voltou à Champions depois de 11 anos. Então, nessa fase de liga, né, nessa fase de nova, nós fomos até o estádio San Mamés, tá? Enfrentar o Atlético Bilbao. O estádio San Mamés estava pulsando, clima de final, tá? E o time espanhol entrou com muita intensidade. O Arsenal tentou controlar o jogo, tá? Mas encontrou bastante dificuldade mesmo, principalmente na nossa criação do jogo ali. A gente sofreu muitos desarmes, né? Eu vou mostrar ali nas estatísticas de vocês. O meio-campo do Bilbao ali pressionava muito forte e não deixava espaço para o Arsenal organizar as jogadas, tá? As chances foram poucas. Bola perigosa do Atlético de Bilbao, que passou perto do nosso gol. Tá? Teve também ali chute de fora da área do Rice, mas nada muito claro ali. O primeiro tempo terminou 0-0, tá? Um primeiro tempo totalmente equilibrado, sem muita coisa ali perigosa, vamos dizer assim. E como é muito difícil, né, o Atlético Bilbao também não conseguiu muito furar a nossa defesa durante o primeiro tempo. No segundo tempo, o Mikel Arteta viu que precisava mexer, o jogo continuou truncado ali no início do segundo tempo. Parecia ali que estava com cara de 0-0 aquele jogo, por mais que no segundo tempo o Arsenal voltou melhor, tá? Voltou tentando pressionar mais, mas ainda estava com dificuldade ali. O jogo ainda estava muito amarrado, sem espaço. E aí o Arteta achou melhor, precisava ali de velocidade pelos lados do campo. E aí, aos 71 minutos mais ou menos ali, ele coloca o Gabriel Martinelli e coloca o Trossard. O Trossard entra antes, tá? E depois entra o Gabriel Martinelli. E essas mudanças foram muito importantes na partida. Quando o Gabriel Martinelli entra, 36 segundos para ele abrir o placar. Começou ali numa falta o Atlético de Bilbao, onde eles avançaram o time todo para frente e o Unai Simon, goleiro deles, chuta a bola lá para frente e aí a zaga do Arsenal afasta, o Rice toca de cabeça de novo,
acha ali o Trossard, né? Dá um toque na bola de costas e o Martinelli já parte em velocidade. Ele consegue ter ali o controle da bola, a bola quase escapa ali dele. E aí ele recebe em velocidade de frente para o goleiro, chuta e faz o primeiro gol do Arsenal. E aí, 70 minutos, faltando 20 minutos para terminar, a torcida do Bilbao começa a ficar... Não ter mais aquele clima, né, no estádio, por mais que ainda tinha alguns comemorando ali, tentando empurrar, na verdade, né, o time. Porém, aos 87 minutos, o Martinelli aparece de novo ali, numa jogada pela esquerda, e ele toca para dentro da área, onde ele encontra o Trossard. Foi até uma batida firme, porém difícil. Tá? A bola ainda acho que bate num zagueiro ali e engana o Unai Simon. E aí o Arsenal faz 2-0 e aí garante os primeiros 3 pontos do time nessa fase de liga. No fim, o Arsenal mostrou muita maturidade, né? Aquela frase do soube sofrer quando precisou. Então, não é que o Arsenal sofreu, né? Porque o Atlético Bilbao não teve tantas chances assim de gol, mas saber a estratégia ali do jogo, às vezes dar a bola para o adversário e o adversário não sabe fazer, não sabe o que fazer, tá? E aí o Arsenal decidiu na qualidade do elenco. Essa vitória fora de casa importante para começar bem a fase de liga. O Arteta mostrou que confia e que tem banco, jogadores que podem corresponder. Era uma coisa que ele sempre brigava. Ele precisava de um elenco grande justamente para esses momentos. Inclusive, ele fala ali na coletiva dele pós-jogo que os jogadores que são, entre aspas, os reservas, eles são mais importantes do que os titulares, porque eles já vão entrar com o jogo correndo e aí provavelmente pegar parte do time adversário cansado. Eu falo parte porque o time também tem direito a fazer substituições. Então, parte do time cansado. E aí, dá um espaço ali para a velocidade do Arsenal. Beleza, então esse foi o meu resumo aqui em partes da partida, né? A gente vai agora para algumas estatísticas do jogo. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa primeira partida do Arsenal. O que vocês esperam da próxima, né? A gente joga em casa contra o Olympiacos. Aqui tem uma estatística da partida, né? O Arsenal venceu por 2-0. Um expecting goals de 1.1 do Arsenal contra 0.41 do Atlético Bilbao. Isso mostra que o Atlético Bilbao praticamente não teve chances ali de expectativa de gol, né? Nem de meio gol teve. Então, estava conversando até com um amigo e eu acho que o Liverpool foi o único time até agora, dos 5 times que o Arsenal enfrentou, que passou de meio. Não vou falar nem de 1. Passou de meio expecting goals contra o Arsenal. Então é muito difícil você criar oportunidades contra o Arsenal. Eu acho que nem o Manchester United, que teve um controle ali do jogo. Gente, na verdade, às vezes ter controle do jogo não quer dizer que você vai ter um expecting goals alto. Tá? Porque você precisa chutar no gol de forma precisa, de forma que isso vai aumentar a sua estatística. Tá? Não é que às vezes o cara finaliza 10 vezes e o expecting goals dele é ruim, porque ele finaliza muito para fora. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, o Atlético de Bilbao chutou 11 vezes. Finalizou 11 vezes e 2 foram no gol. As 2 que foram no gol gerou 0,41 para eles. Entendeu? Meio que quase proporcional pro Arsenal, né?
O Arsenal chutou 11 também, mas foram 6 no gol, 1,10. Uma posse de bola de 61% do Arsenal. O Arsenal teve ali mais controle do jogo, mas o Atlético Bilbao também, em momentos ali, teve uma parte de controle do jogo e uma parte de pressão. Vocês veem aqui no lado esquerdo, ó, que os chutes do Atlético Bilbao, a melhor chance do Atlético Bilbao, aqui ó, no canto inferior, essa bolinha maior aqui, ó, o melhor expecting goal do Atlético Bilbao, tá? E do lado direito, os rosinhas são os gols, tá? Os branquinhos são os chutes que vão gerando expecting goals. Então, por exemplo, o expecting goals maior foi o gol ali do Martinelli, que vocês veem aqui ó, na entrada da área, na pequena área, ele maiorzinho. Do Trossard gerou um expecting goal, mas foi um expecting goal pequeno por causa da dificuldade. Tá? Tinha jogador na frente, o posicionamento que ele estava, a forma do corpo, tudo isso influencia, tá? No expecting goals. Então, quanto maior a dificuldade, menos é o expecting goals. Então, foi um expecting goals difícil aqui do Leandro Trossard. Aí aqui a gente traz aquele gráfico de passes, né? Do Arsenal. Então vocês veem que o Arsenal jogou muito pelo meio-campo, ficou muito peso no meio-campo, tentando controlar o meio-campo. Mais uma vez a bola passando muito pelos nossos dois zagueiros, tá? E a gente tentando trabalhar aqui também com o Timber, também com o Merino. Então foram algumas oportunidades aqui que a gente tentou trabalhar. Aí aqui eu coloquei como é que foi a nossa forma de ataque, né? E mais ou menos nós jogamos muito mais pela esquerda, pela direita, onde estava o Madueke, tá? Onde estava o Timber, onde estava o Merino. Então a gente jogou mais ali pela direita. Tivemos oportunidade ali pela esquerda também. Foi muito parecido com o jogo que a gente teve com o Nottingham Forest, tá? Um jogo muito pela direita e de vez em quando a gente acionava ali o Eze pela esquerda. E aí tem muita gente, e aí às vezes até sendo repetitivo, né? As pessoas têm dificuldade de avaliar esse gráfico aqui, que é uma coisa muito fácil de avaliar. Nesse gráfico aqui, mostra que o Arsenal joga, claro, muito pela direita, assim como jogou contra o Nottingham Forest, e as pessoas falam, igual ouvi, na verdade, comentaristas de televisão falando, porque eu não gostei do Gyökeres, não gostei do Eze. Cara, o jogo quase não acontece pela esquerda, entendeu? Então, mais uma vez eu vou falar, esses caras aqui ficam praticamente isolados aqui na esquerda. São pouco acionados na esquerda. Então, claro, eles são acionados também, até porque o Gyökeres chutou bastante, mas mais por bolas que vieram do meio ou da direita do que bolas propriamente dito que vieram da esquerda. Então, ele é acionado em alguns momentos, tá? Ele procura cair para o meio também para tentar jogo, fazer a bola rodar, entendeu? Tentar buscar o jogo também, mas diretamente pela esquerda ali, com o Calafiori, com o Eze, com o Rice que também cai muito para o joga no meio campo, né? Ele cai mais centralizado. O jogo não rola muito pela esquerda, entendeu? Isso está parecendo muito uma estratégia do Mikel Arteta, tá? Parece muito. Não é normal você jogar sempre pelo seu lado direito. A gente pensava que isso ia acontecer menos com a saída do Saka. A gente sabe que por causa do Saka, né, que é um craque, a gente
um desafogo muito grande ali jogando pela direita. Mas agora a gente tem o Madueke, também é um jogador bom. E a gente continua jogando ali pela direita. Tá? Eu tenho certeza que se não tivesse o campeonato iniciado ainda, se fizesse uma enquete com vocês, eu diria aí que 95% diria que a gente tem que acionar mais o Eze pela esquerda do que acionar o Madueke pela direita. Entendeu? 95% dos torcedores do Arsenal falariam isso. E aí não é o que o Arteta vê. O Arteta vê o Madueke sendo muito importante, tá? Mas o Eze não é menos importante que isso. Eu acredito também que o Arteta tem visto no Madueke, como ele é um cara que é ambidestro, tá? Quando ele chega na linha de fundo, o zagueiro não sabe o que ele vai fazer. O Madueke ele pode ir para a linha de fundo, como ele pode cortar para o meio. Entendeu? Então, o defensor que está marcando o Madueke, ele tem muita dificuldade na marcação justamente por causa disso. A gente falou até lá no grupo do WhatsApp, mandei uma foto lá de uma jogada do Bayern de Munique contra o Chelsea, onde o jogador do Chelsea ele tinha muito espaço aqui para ir em direção ao gol, tá? E ele corta para o meio, onde tem dois zagueiros. E ele fala, mas teve uma jogada do Madueke, ele espera o Gyökeres, que também é assim. E é legal ver essa jogada, porque o Madueke, ele recebe a bola, tá? Ele vai para cima, ele entra na área, ele vai para cima do zagueiro, ele corta para a esquerda para tentar o chute. Nisso, o Gyökeres faz a ultrapassagem. Ele faz a movimentação do chute e aí ele toca pro Gyökeres. Ele toca pro Gyökeres e foi no jogo contra o Nottingham Forest, aquela bola que vai na trave. E aí ele toca para o Gyökeres e aí o Gyökeres vai e chuta na trave. Entendeu? Então, assim, se o cara é só canhoto, o zagueiro sabe, ele vai chutar. Ele vai chutar. Ou se ele é só destro, né? Ele vai chutar. Mas como o Madueke é ambidestro, os caras não sabem o que ele vai fazer. Entendeu? Ele joga para a perna esquerda, arma o chute, o Gyökeres faz a ultrapassagem, ele vai e toca no Gyökeres, enquanto o zagueiro está pensando que ele vai chutar. Então, o Madueke ele é uma arma muito importante para o Arsenal. Então, não sei por que essa estratégia do Arteta jogar mais pelo nosso lado direito do que jogar pelo nosso lado esquerdo. Como eu falei do Nottingham Forest, quando a bola vai para o lado esquerdo, também sai coisa, isso que é importante. Aqui eu trouxe para vocês uma coisa que eu falei no momento da transmissão, postei lá no Twitter, né? Que foram duas dificuldades que o Arsenal teve com times espanhóis. Tá? Na esquerda, o Athletic Bilbao. Na direita, o Villarreal. Tá? O Arsenal, na verdade, é ao contrário, tá, gente? Eu botei a foto aqui. Na verdade, é ao contrário. Da esquerda é o Villarreal, da direita é o... Não. É isso mesmo. Da esquerda é o Atlético Bilbao e o da direita é o Villarreal. O Arsenal foi desarmado 13 vezes pelo Atlético Bilbao e desarmado 8 vezes pelo Villarreal. São os times que mais desarmaram o Arsenal e são dois times espanhóis. Eu vi o Arsenal com muita dificuldade contra times espanhóis. Contra esses dois times espanhóis tomamos muitos desarmes. Entendeu? Então, eu só queria mostrar esse dado para vocês, que a gente não é tão desarmado assim contra times, principalmente da Premier League, que são que a gente mais joga, né? Então, a gente teve muita dificuldade ali nos dois jogos contra os times espanhóis. Claro, o Villarreal a gente estava ali em pré-temporada, o Arteta fazendo vários testes, etc. Porém, o desarme
a gente sofria bastante, a gente sofreu bastante ali. E na época eu achei muito, tá? A gente ser desarmado 8 vezes. O que vocês acham? O Atlético Bilbao a gente foi desarmado 13 vezes. 13 vezes. Ele tenha sido ali mais no começo do jogo, onde que a gente teve muita dificuldade. O Atlético Bilbao um meio campo muito bom ali. A gente teve muitos desarmes. Mas no final a gente teve... saímos com a vitória do jogo. E aí eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês, né? Antes de terminar o nosso vídeo. E esse gráfico fala sobre o aumento ou a diminuição de chances de marcar ao receber a bola. Então a gente tem aqui o Gyökeres, né? Ele com certeza foi o cara de mais chances ali de marcar. Tá? Aí tem todos os passes aqui. E tem os escanteios, né? Então ele teve chance de marcar ali ao receber, né? 0,59, tá? Que é um dado do Market Stats, é uma conta no X. O segundo ali foi o Madueke, então vocês veem que o Gyökeres teve muita chance de marcar, muita chance que eu digo assim, uma maior chance de marcar, né? Durante o jogo. Tá? O segundo foi o Madueke e o terceiro foi o Merino, principalmente ali, metade das chances dele de marcar foi ali por escanteio. E aí só o quarto ali vem o Iñaki Williams do Atlético Bilbao e vem o Berenguer também ali do Atlético Bilbao. Depois vem o Leandro Trossard, que teve algumas chances ali depois que ele entrou no jogo. Então a gente teve, né? Nossos jogadores receberam a bola em condições de marcar. Então, mas a gente só conseguiu marcar lá no finalzinho do jogo com o Gabriel Martinelli, com o Trossard. Então vocês veem que o Gabriel Martinelli nem aparece nessa lista aqui. Entendeu? Nem aparece. Porque o número dele foi bem baixo. Foi praticamente uma bola que ele recebeu. E aí ele conseguiu marcar. Então, ele não recebeu tantas chances assim, né? Na verdade foi só uma, então ele está bem aqui abaixo. E esse gráfico aqui, na verdade, são 2 em 1, né? Onde em cima diz os expecting goals, né? Acumulados, as chances, e aí ela vai acumulando. Então, no começo ali a gente teve o Atlético Bilbao com mais chances, e aí depois ele estabilizou, e aí até chegar ao 0,42. E quando chegou ali por volta dos 15 não, né? 25, 20 minutos, o Arsenal começou a finalizar e subir seu expecting goals. A gente sempre fala isso, né? Que o Arsenal, até os primeiros 20 minutos, tem muita dificuldade ali durante a partida, mas quando começa ali os 20 minutos, o Arsenal começa a tomar e a dominar a partida. Então as chances do Arsenal começam a subir, e ali por volta dos 72, 73 sai o primeiro gol do Arsenal, tá? E aí os 87 ali sai o segundo. O Arsenal fecha ali os expecting goals com 1,44. O gráfico de baixo ele mostra as ameaças, tá? As oportunidades de ameaça esperada. Então a gente começa ali com o Arsenal com uma leve ameaça, e aí durante o período ali de 10 a 20 minutos, do minuto 10, né, até o minuto 20 mais ou menos, o Atlético de Bilbao ele tem oportunidades maiores de ameaça. E aí, mais ou menos ali nos 20, o Arsenal começa a controlar o jogo e ameaçar mais. E aí tem um 1,42 de ameaça e o Atlético de Bilbao 0,75. Então, galera, o nosso vídeo é esse, tá? Diz aí o que vocês acharam do jogo, o que a gente pode melhorar para a próxima partida. Lembrando que no final de semana nós temos clássico aí contra o Manchester City. Vai ser um jogo muito difícil, onde a gente precisa vencer. Jogamos em casa, então a gente precisa vencer. O City jogou ontem, né, contra o Napoli. Teve bastante dificuldade de furar a defesa do Napoli,
principalmente porque o Napoli ficou com um jogador a menos no início do jogo ali. E aí foi um ataque contra a defesa, o Napoli se fechou muito até que um momento ali numa jogada muito bonita ali do Phil Foden, ele encontra o Haaland, e aí o Haaland abre o placar, e aí os caras largam o jogo porque sabe que vai ter dificuldade em fazer gol no Manchester City, somente com -1. Tá? Mas foram dois dias de diferença, então foi um dia que o Arsenal teve para descansar, e aí ontem já teve treino, e aí o Manchester City vai ter menos treino para fazer. A gente joga em casa, eles vão ter que viajar até Londres. Então, eu acho importante a nossa vitória aí contra o Manchester City. Eu acredito na nossa vitória, principalmente porque a gente tem uma defesa muito sólida e a gente está jogando dentro da nossa casa. Então, a gente tem que mandar e ganhar o jogo dentro da nossa casa. Beleza? Então, galera, obrigado aí mais uma vez. Não se esqueça de ver se está inscrito no canal. Coloca lá o sininho para receber as notificações. Dá o like aí para aumentar o alcance, né, desse vídeo. E eu vou tentar trazer um vídeo mais tarde para vocês. E aí, para vocês terem 2 vídeos para assistirem hoje. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado e fui!